Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, fazermos singelas reflexões, buscando nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, agradecemos e pedimos o amparo dos nossos amigos espirituais para que eles continuem nos fortalecendo, nos intuindo nesses momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir, então, mais uma pausa e uma reflexão para harmonizar as nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre a passagem, a bem-aventurança: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom, como devemos interpretar essa bem-aventurança anunciada por Jesus? Este é mais um trecho magnífico do Sermão da Montanha que o nosso Mestre Jesus pronunciou e o apóstolo Mateus imortalizou junto com Lucas. E um dos desafios existentes nas comunidades de Mateus era a necessidade de conviver e trabalhar com as pessoas injustiçadas, empobrecidas e também escravizadas. Se pesquisarmos em diversos textos exclusivos lá do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a realidade sofrida por essas pessoas. Vamos encontrar, por exemplo, pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Se um pobre, à época, deplorável, se ele fosse, digamos, um judeu, a situação ainda era pior. Segundo a lei judaica do puro e do impuro, ele era considerado como impuro e amaldiçoado por Deus. O critério, então, para considerar uma pessoa pura ou impura era a rigorosa observância da lei com os inúmeros impostos religiosos. Havia muita gente, à época de Jesus, que não podia seguir a sua lei, ou até mesmo a lei judaica, nem sobreviver no dia a dia. Na maioria, eram camponeses, sem terra, desempregados, famintos, os forasteiros, os doentes e os perseguidos. Estes todos eram taxados de impuros, infelizes e malditos, segregados pela sociedade época. Sabemos que no cristianismo há dois pilares, o amor e a justiça. Eles se confundem porque para nós, simples mortais, até parece que o amor é a justiça em si, ou a justiça é a expressão maior do amor entre os homens de boa vontade. O homem que tem sede de justiça é o homem que tem sede de amor. Afinal, a coisa mais abominável que é a injustiça? E o que é a injustiça senão o desamor ou o ódio levado ao extremo? Vamos lembrar de algumas frases famosas. A voz do povo é a voz de Deus. Cada um colhe aquilo que semeou, ou aqui se faz, aqui se paga. Se maior foi o pecado, maior será a penitência. Se pisastes nos outros, receberá de outros o troco. Temos mais. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a tradicional: quanto maior o pinheiro, maior o toco. Irmãos, esses ditos populares têm na realidade um pressuposto que é uma lei da física clássica, digamos, newtoniana, que diz: a toda ação corresponde uma reação de mesma força, mesma intensidade, mas no sentido oposto. E o enunciado desta lei é universal.
porque é um princípio físico, não uma mentira. E a mentira, podemos afirmar sim que é a negação do amor. Mas será possível praticar o cristianismo em nossa sociedade atual, tão consumista, em muitos casos tão hipócrita? Perguntariam então os mais céticos. É claro que sim. Provavelmente, muitos entre eles nem tinham o que comer. Jesus usa esses instintos, a fome e a sede, como ilustração, mostrando que devemos sentir essa necessidade espiritual. O desejo é tão intenso que se transforma em dor. Jesus mostra que precisamos desse desejo em relação às coisas espirituais relativos à justiça. Qualquer um de nós concordamos que o mais forte e insistente dos instintos naturais, como também o mais necessário, é o da alimentação. O alimento sustenta a nossa vida física, mas, porém, a alma também tem fome e sede. Os antigos costumavam representar a justiça na figura de uma mulher com os olhos vendados, trazendo numa das mãos uma balança e na outra uma espada. A venda nos olhos significa a imparcialidade de que a justiça se acha revestida. Não faz exceção de pessoas, desconhece as individualidades. A balança, que é um instrumento de pesagem, que registra todas as diferenças para mais ou para menos, cujo fiel oscila mediante a mais ligeira pressão exercida sobre qualquer uma das conchas desses pratos. Isso simboliza a justiça com que o Pai atua, dando a cada um aquilo que de direito lhe pertence, registrando com admirável precisão todas as variações, todos os matizes do mérito ou do demérito de cada um de nós. E vamos lembrar o espírito Amélia Rodrigues, quando no livro Luz do Mundo nos adverte. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo os adversários cruéis, que são o egoísmo e o orgulho, a inveja e o ciúme com toda a corte de nefandos sequazes. Vejamos, irmãos, que com essa mensagem identificamos que quando estamos vinculados a um ideal superior da vida, que é buscar a perfeição, nós atuamos como discípulos sinceros que compreendem os que dormem no amolecimento das paixões. Desculpamos os perseguidores e não receiamos que outros corações, também fascinados pela luz da verdade, desejem integrar-se no legítimo ideal da solidariedade a benefício de todos. Dia virá em que a mensagem da Boa Nova se espalhará pelos múltiplos campos do mundo, em formosa semeadura de abnegação, convocando as multidões ao trabalho do Cristo na pregação do bem. Estaremos nós, todos irmanados no ideal do serviço. Todos nós precisamos combater as injustiças, contribuindo eficientemente para a colheita dos resultados mais valiosos. A justiça da terra sabemos que é falha. Ela ignora as causas profundas que levaram alguém a cometer uma falta. Por isso, a justiça humana julga superficialmente. Além disso, quantos crimes não ficam impunes? Embora possamos iludir a justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. E no livro O Evangelho dos Humildes, o escritor Eliseu Rigonati nos diz, vamos relembrar, e Jesus, profundo conhecedor da lei de compensação, que cada um movimenta pró ou contra si próprio, nos diz,
Não te importe se sofreres injustiças ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível, ele te fartará de justiça. Vejamos, irmãos, que só o cristianismo nos oferece a expressão da justiça proclamada com o Evangelho. A cada um será dado segundo suas obras. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, será possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Ele está sempre ao nosso lado. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e que possamos estar juntos na próxima semana, onde continuaremos a falar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se essa mensagem calou ao seu coração, se ela fez sentido para você e você julgar oportuno, compartilhe com quem você julgar merecedor dessa mensagem cristã. Um forte e fraterno abraço em cada um. Fiquem em paz e continuem se cuidando.